Agora a obra sai. Ó, faz igual nós. Se a gente não tiver dinheiro, paga o pedreiro só no sábado. Aí vai adiantando. Porque às vezes muita gente não faz nada porque acha que sem dinheiro não faz, mas faz sim. Junta um dinheirinho, todo sábado paga um pedreiro para ir terminando a obra, como a gente está fazendo. Porque hoje em dia as pessoas não estão tendo dinheiro, então a gente não pode desistir do sonho da gente. Então, se você não tem dinheiro, paga o pedreiro no sábado, mesmo que seja um pouco mais caro. Não importa. Pra obra sair. Essa vai ser minha cozinha. Porque a gente começou, já tem um tempão, deu uma parada, agora vai começar de novo. Porque a gente vai juntando dinheiro aos pouquinhos. E é isso que a gente tem que fazer, que as pessoas têm que fazer. Não importa se tem dinheiro ou não. Aí pagando os pedreiros dia de sábado, adianta e não gasta tanto. Olha, eu pensei que ela ia sair muito grande, mas não vai ser tão grande assim. Mas com as graças de Deus, tudo se ajeita. Aí depois tem que juntar mais dinheiro para fazer o acabamento. Terminar também a área que vai ficar a churrasqueira. Meu tanque, ó. Não tem tanque mais para lavar roupa. Tem que lavar na casa da minha mãe. Aí tem que terminar lá embaixo para fazer. Porque a gente trabalha, ganha pouco. Mas o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Então a gente tem que ter fé, foco e força. Eu trabalho, meu marido também trabalha, mas a gente junta dinheiro, pelo menos uns pouquinhos, porque é muito. A gente não ganha tanto assim. Mas se juntar, se souber regrar o dinheiro, dá sim, porque tem gente que ganha muito e não tem nada. Porque não sabe se ganha 1.000, quer gastar 2.000, 3.000. Se a gente ganha pouco, a gente tem que saber regrar, dividir um pouquinho para cada lugar, guardar sempre. Se recebeu um pouquinho a mais, guarda. Recebeu o PIS, guarda. Recebeu 10º, guarda um pouquinho. Porque não adianta, tem gente que fica chorando, chorando, porque não sabe economizar, não sabe guardar. Chora, 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 mas não guarda. Vai para os bar toda semana. Então, a gente tem que se divertir. Mas também, a gente tem que guardar um pouco de dinheiro. Porque também se você não tem plano de saúde, aí, o que acontece? Se você não economiza um pouco, não guarda um pouco, e se você adoecer? Porque se não tem plano de saúde, você tem que pagar tudo à vista. E hoje em dia, a saúde é muito importante, porque sem saúde a gente não é nada. Então tem que sempre guardar. Guardar um pouquinho. Economiza um pouco. Saiba guardar. Olha, pra vocês verem, ó. Agora no próximo sábado faz de novo. Aí vai fazendo aos poucos. Olha a bagunça que tá. Ó, essa aqui é a área de churrasqueira. Ó. E lá embaixo vai ser a área de lavar roupa. Ó. Eu continuo ainda, tenho que fazer academia, vou ter que fazer fisioterapia, porque esse trabalho repetitivo dá um monte de doença. Mas com Deus a gente é tudo. Eu não paro de trabalhar. Porque se você para de trabalhar, a mente para também. É igual aos idosos. A gente tem que estar sempre pondo alguma coisa para os idosos fazer, para eles sentir útil e para não perder a memória. E ter mais carinho. Hoje em dia os filhos não têm muito carinho com os pais que é idoso. Tá sempre, tá sempre xingando, brigando. A gente tem que ter paciência, porque o idoso vira uma criança. E um dia a gente vai ficar idoso também. Então, o que a gente não quer que faça com a gente não pode fazer com os outros. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas. Tem que amar ao próximo. Hoje em dia as pessoas brigam do nada, brigam por qualquer coisa. Até mesmo quando tá no trânsito. Hoje em dia, gente, é tanta violência.
as pessoas deveriam ter mais paciência, ter mais tranquilidade para não ter tanta briga. As pessoas brigam demais da conta. O mundo tá passando, gente. A vida tá acelerada. Hoje de um dia acaba rapidinho. O ano hoje começou, amanhã já é final de ano de novo. Gente, a gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. A gente só pensa em trabalhar, em celular. A gente não pensa nas coisas que estão passando. A gente não pensa no próximo. A gente tem que pensar no próximo, pensar nas pessoas, pensar na natureza, nos animais, pensar em Deus também. Porque sem Deus nós não somos nada. A gente tem que pensar em Deus, porque Deus que nos dá tudo, é Deus que conduz, Deus que é nosso pastor, Ele que nos mostra a gente os lugares certos, Ele que nos protege, que nos dá direção. Sem Deus nós não somos nada. Então, gente, a gente tem que lutar, a gente tem que agradecer a Deus e parar com essas brigaiadas, ter mais paciência, ter mais empatia, olhar para o próximo, olhar para as pessoas. Que adianta se chega o Natal, todo mundo fica com compaixão, aparece tipo Covid, todo mundo ficou em pânico, ficou com medo, mas hoje em dia as pessoas nem olham uma para as outras, ninguém liga mais, ninguém conversa com ninguém, nem dentro de casa, cada um no seu celular, as pessoas só pensam em celular, gente. Para, deixa o celular um pouco para trás, vai para as ruas, leva seus filhos para brincar, ensina eles a subir nas árvores, a brincar nas pracinhas, igual a gente brincava de rouba-bandeira, brincava de roda, de queimada. Ensina eles a voltar antigamente. Vai para os lugares, chama seus amigos, vai conversar. Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas, muito estressadas, porque não tem ninguém para conversar, ninguém para desabafar. Gente, a vida tá passando. Então, gente, a gente tem que ter mais empatia. E voltar antigamente, conversar mais com as pessoas, levar os filhos para brincar, conversar mais com o marido, com a mulher. Hoje em dia ninguém conversa. Hoje em dia as pessoas não estão nem uma com as outras. A gente tem que ter mais amor ao próximo. E nunca desistir dos sonhos. Se não tem dinheiro, amanhã tem. Se hoje tá ruim, amanhã tá bom. Então é isso, gente. A gente não pode desistir dos sonhos da gente. A gente não pode desistir de nada. A gente tem que lutar. Olha. Então, gente, luta. E ama mais umas às outras. Ame mais. Ame seus filhos, ame seu marido, ame sua esposa. Ame seus amigos. Muda de atitude. Conversa mais. Luta mais. É isso aí. Olha o corredor. Ó. A gente tem que agradecer a tudo que a gente tem. Porque tudo isso não é nosso, é de Deus. Porque a partir do momento que a gente vai embora, a gente não leva nada. E hoje em dia as pessoas têm tanto orgulho, a gente depois que morre fede, gente. Então se a gente não. A gente tem que ter mais empatia com as pessoas, cuidar mais das pessoas. Porque depois que perde, não adianta mais ficar sofrendo. Porque em vida a gente não ficou perto da pessoa, não ajudou, não fez nada.